Veja bem, se o anjo teve se permitido para pregar a mensagem de Deus, o ser humano já tinha morrido muito. Porque o anjo, quando era ordenado por Deus, ele ia e fazia da maneira que Deus mandava. Não é assim, pastor, presbítero Vilazo? O ser humano, irmão, eu acho que tinha muito pouco. Porque quando Deus ordenava, o anjo ia e fazia. Quando Davi, ele pecou, a Bíblia diz que o Senhor envia um anjo. Já tinha matado 70.000 pessoas. Só com o dedo. Glória. Então observamos, irmão, a palavra de Deus. Que Deus, ele não aceita o anjo vir pregar a palavra, anunciar a palavra, porque eles iam matar muitos cristãos. Na hora do erro, a navalha ia decepar o pescoço de muitos. Então observamos, irmão, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Então observamos, irmão, a Bíblia diz que Davi, quando sai para fora e olha e vê o anjo, ele se ajoelha e diz: Senhor, eu que sou o culpado, essas ovelhas não têm culpa. Então, ali o anjo foi retirado e não colocou mais o dedo. Então, observamos a palavra de Deus, irmão, que o Senhor, ele fala com Jeremias de uma maneira tão maravilhosa, manda ele descer, porque quando nós, irmão, paramos de orar, a espiritualidade da gente, ela vai diminuindo. Mas quanto mais busca, mais você recebe. Quanto mais você bate na porta, mais você recebe unção de Deus. Você recebe aquilo que você está pedindo. Glória a Deus. Muitas vezes o ser humano não recebe de Deus logo, porque muitas vezes ele começa a murmurar. E Deus não aceita murmurações. Deus não aceita. Você vê que Israel, quando ele sai do deserto, quando ele sai do Egito, quando ele chega no deserto, eles começam a murmurar. Muitas vezes o ser humano, ele quer voltar para o Egito. Ele quer voltar a praticar as mesmas coisas que ele praticava lá no Egito. Mas é necessário, irmão, você entender uma coisa. Quando Israel, ele sai do Egito, é liberto, Deus, ele permite que Israel seja liberto, com Moisés ali tirando o seu povo do Egito. Mas quando eles começam a passar dificuldade, quando Deus manda o maná, eles começam a abusar. Então entendemos uma coisa, irmão, que muitas vezes o ser humano, o cristão, ele começa a abusar as coisas. E começa a naufragar, começa a fracar, e começa, muitos deles cristãos, deixa a igreja. Observe umas coisas, irmão, que muitas vezes o cristão, eu vejo, ouve isso direto. Irmão, eu não preciso ir para a igreja, porque a igreja somos nós. A Bíblia diz que nós somos templos e morada do Espírito Santo de Deus, mas você precisa de ir para uma igreja, congregar, ter um pastor, tomar ceia, porque o próprio Cristo disse, no capítulo 6 de Mateus, de João, me perdoe, verso 53, diz que aquele que não come da minha carne e bebe do meu sangue não tem parte comigo. Então o cristão, ele precisa ir para a igreja, congregar, ter ensinamento, a doutrina e aprender, irmão,
aprender a palavra, saber o que você vai falar quando vai sair da sua boca. Então é necessário, irmão, o cristão, ele ir para a igreja, ter o seu pastor. Alguns dizem, não, o meu pastor é Cristo, mas tem o pastor da terra. Foi necessário uma certa vez eu falar para uma pessoa que eu não vou pronunciar o nome dele. Eu disse, olha, irmão, o pastor da terra tem, porque Cristo deixou no livro de Hebreus, o pastor quem toma conta das ovelhas. E um dia ele vai prestar conta das ovelhas que ele está tomando conta. Sabemos que Cristo, ele é o bom pastor, ele é o pastor, mas tem o pastor da terra também, que toma conta, porque a própria Bíblia diz, irmão, aquela ovelha que não tem pastor, ele é o quê? É uma ovelha bastada, é uma ovelha desagarrada, que não tem aonde se segurar, e nós precisamos de um pastor. Glória a Então Deus. é necessário nos entender, irmão, que Jeremias, o Senhor fala com Jeremias descer a casa do oleiro. Se você for observar a palavra de Deus, o Senhor ele estava falando com a nação de Israel, irmão. O Senhor estava falando sobre a nação de Israel, que a nação de Israel, ela estava adulterando. O que é o adultério espiritual, irmão? Era quando Israel estava servindo a outros deuses. Deixava o seu Deus verdadeiro e ia servir a outros. Esse é o adultério espiritual, que a nação de Israel, ele deixava o Senhor. E é necessário nós entender, irmão, que nós precisamos buscar a Deus a todo momento. Porque Jesus, ele não disse nem o dia nem a hora, mas ele vem buscar a sua igreja, irmão. Uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Um dia o Senhor vem buscar, ele não disse a hora, mas ele deixou as parábolas, para você entender as parábolas das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Então nós temos que estar, irmão, em vigilância, buscando, clamando, orando, não só por nós, porque o nosso dever é de estar orando por uns e pelos outros, não importa a distância, porque Jeremias capítulo 23, ele diz que eu sou o Deus de perto e não também de longe. Então ele ouve as nossas orações. Você deve orar pela sua cidade, pelo seu bairro, pelo Brasil, das outras nações, porque você está orando a um Deus que ele ouve, um Deus que ele responde oração minha e sua. Aleluia. Então é necessário você estar clamando, irmão, buscando. Como foi dito nesta noite aqui pelo presbítero Evilásio, lá no capítulo 20 de Apocalipse. Aquele que for achado, que não for achado o seu nome escrito no livro da vida, será lançado no largo de fogo. Não é nem no inferno, é num largo de fogo, irmão. O fogo é uma chama grande que não tem onde parar. Vejamos que é necessário a igreja ser arrebatada. Os que ficarem, como foi dito nesta noite aqui, os que ficarem vão sofrer coisas terríveis. Uma certa vez, pastor Anderson, eu falando com o irmão, ele disse, irmão, na grande tribulação haverá salvação de alma? Eu disse, haverá sim, meu irmão, mas você vai esperar para a grande tribulação? João, ele viu uma grande multidão, porque só vai ficar os ímpios, como foi dito nessa noite aqui, e os crentes rebeldes, que não quiseram nada com Deus. Ainda vai ter uma chance para aqueles que aceitaram, mas para os ímpios não tem vez para eles, só para os que aceitaram. Para esses que aceitaram, ainda tem uma vez para eles, na grande tribulação. Mas não vamos esperar por isso não, irmão. Vamos fazer a vontade do Senhor. Vamos estar orando uns pelos outros, porque um dia as portas vão se fechar. O Espírito Santo de Deus, ele se encontra aqui conosco. Mas naquele grande dia que a porta se fechar,
Alguém só vai ser salvo se derramar sangue. Como, irmão? Não aceitando a marca da besta, nem adorar aquela imagem. No livro de Apocalipse, irmão, vou sair daqui do texto e vou demonstrar a vocês aqui. Eu já vi várias pessoas que dizem que depois que fechar, acabou. Ainda tem uma chance ainda, irmão. No capítulo 20, verso 4, diz assim, ó. E vi o trono em que se assentava aquele a quem havia sido dado autoridade para julgar, e vi as almas dos que foram decepados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. E eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinha recebido a sua marca na testa e nas mãos eles. Amém? Então, haverá salvação de alma na grande tribulação. Aqueles que negaram o nome da imagem da besta, o chip, ou na testa ou na mão. Então é necessário, os irmãos, não é fácil não. Não é fácil alguém chegar e dizer que vai decepar você. Aleluia! E você tem que ter coragem. Você tem que negar a besta, mas aceitar o nome de Cristo. Porque aquele que negar o nome de Cristo, você vai ter direito a tudo. Porque haverá um tempo, irmão, só vai comprar, só vai vender, só vai ter uma conta no banco se tiver uma marca, o chip da besta, que é 666. Uma certa vez uma pessoa falou para mim que a besta era a televisão. Algumas pessoas me conhecem, como eu passei vários tempos no Ministério Deus e Amor, e muita gente acha que a imagem, presbítero Vilásio, é uma televisão. É não, meu irmão. Não é de jeito nenhum. A besta é um homem. O número 666. Apocalipse capítulo 13, verso 18, 17, quer dizer. É um homem.